vocês verão Benedito de Oliveira de volta, porque eu vou voltar a dirigir os espetáculos. Para esse ano eu estou querendo 2, o Jardim lá em São Paulo e o Bukowski aqui em Sorocaba no segundo semestre. Ter presidido o Sindsaúde foi a tarefa mais honrosa e também a tarefa mais enriquecedora da minha vida. Não há terapia maior do que vir para Sorocaba, para minha santa terrinha. Eu sou assistente social, de formação acadêmica, e na saúde eu sou mata-mosca. Queria que você contasse um pouco da tua trajetória sindical primeiro. Eu fui para trabalhar na saúde aqui em Sorocaba, né? E naquela época, foi nos anos 80, os funcionários públicos não podiam ter sindicato, então nós éramos a associação, a ACES. E quando chegou na reforma constitucional de 88, os funcionários públicos puderam ter sindicato. Quando virou sindicato, eu pulei para dentro, né? Eu estou desde a origem do Sindsaúde, né? E na trajetória acabei assumindo a presidência do sindicato. Agora o teu currículo no meio artístico. Ainda não estou famoso lá em São Paulo. Às vezes eu penso que o Adil, o presidente estadual da CUT, ele ainda não me vê como artista. E vocês aqui em Sorocaba, ao contrário, me conhecem pelas peças que eu monto, né? Então agora, nesse começo de ano, eu montei um elenco lá em São Paulo. Eu preciso montar uma peça aqui em São Paulo para esses caras entenderem que eu não estou de brincadeira. E eu estou montando uma peça do Antônio Fernando Bezerra, chamada O Jardim. O Bezerra é um autor lá de São Paulo, que eu conheci lá. Convidar todo o público paulista e o pessoal do movimento para assistir, para também entrar com esse lado artístico lá dentro de São Paulo. Para Sorocaba eu já estou anunciando, segundo semestre. Eu devo estrear uma adaptação do Charlie Bukowski, que foi o último livro que ele escreveu antes de morrer, chamado Pulp. Mas uma peça que marcou em Sorocaba, que eu trabalhei como ator, era uma peça chamada Sem Brilho, Mas Convicto. Essa peça, naquela época, nós fizemos mais de 100 apresentações, que era um recorde de apresentação. Porque teatro amador, você sabe como é que é, né? Acabou que trabalha, faz 10 apresentações, mata o espetáculo. Mas o espetáculo ficou 3 anos em cartaz, e onde a gente ia, a gente ganhávamos prêmios e tudo mais. Isso foi em 1986, 85, por aí, em plenos anos 80. Né? Eu fazia mais de 16 personagens na peça, vários. Uma das personagens era uma mulher, uma secretária. Então, correu que nem pólvora na cidade. Falou, Benão, tá fazendo papel de mulher. Falei, caramba, né? Tirei minha barba no camarim no dia da estreia, foi terrível aquilo. Depois eu fiz outros trabalhos como ator, eu trabalhei com o Fernando Kilder. Como diretor foi mais, né? Não querendo ser muito exibido, mas elas influenciaram a cena sorocabana. Assim, eu particularmente acho que eu fui um daqueles diretores que mexeu com a cena sorocabana para valer. Houve vários bons, ótimos na minha geração. E isso para além de Carlos Roberto Mantovani, que era um gênio ao meu ver, né? Nós, réis mortais. Mas a Aurora da Minha Vida foi um dos grandes espetáculos, que inclusive ficou no Teatro do SESI em cartaz. O espetáculo, quando terminou, tinha gente querendo assistir o espetáculo ainda, e foi um espetáculo que eu dirigi. Recentemente, eu montei Nelson Rodrigues, Doroteia. A Mônica Grando estava aqui, depois ela foi embora para São Paulo também. Nós fizemos uma mostra de Nelson Rodrigues e nós fomos os primeiros diretores de teatro a montar Nelson Rodrigues na cidade. Então isso eu acho que teve uma relevância muito grande na minha carreira e para a cidade também. Eu montei Plínio Marcos, eu montei Dois Perdidos numa Noite Suja, que também no Teatro do SESI, numa mostra, e parece que na mostra a legislação permitia que o espetáculo fosse montado. Eu montei textos polêmicos, montei Blue Jeans do Zenoide, um texto que falava sobre a vida do Michê. Eu montei cartoon, eu montei um espetáculo aqui nesse Teatro Municipal, chamado Banana Mecânica, na época que teve o boom do cartunismo dos anos 80. Enfim, foram vários espetáculos que eu montei, foram 50, só para você ter ideia do que eu contei, né? Mais de 50. E teve alguns que foram muito importantes para a cena. Eu só parei de dirigir aqui quando eu fui presidir o Sindsaúde de São Paulo. Eu escrevi algumas peças, e teve um período, até pela dificuldade de se ter dramaturgia nacional, eu fui um dos poucos diretores de teatro aqui em Sorocaba que montou textos nacionais. Montei Timonchenko Web, O Longo Caminho que Vai de Zero a Ilha, mas com muita dificuldade, porque a lei autoral no país, o direito autoral no Brasil é um negócio que tem que ser urgentemente discutido. Urgentemente discutido. Eu acho que até a CUT devia ser proponente nessa história de fazer e fomentar esse debate, para além da central, porque isso é uma questão nacional, né? Em todas as peças que eu montava, ou você roubava o texto, ou você trocava o nome e a imprensa montava. Então, eu comecei a escrever. Eu acho que teve 2 peças que foram grandes. A primeira foi Rancaron, um espetáculo que eu escrevi, acho que em 1900
80, por aí, né? 80, no começo da década de 80, que era um espetáculo épico, que tinha vários atores na época, mais de 30 atores. Bolero and Roll foi o último espetáculo que eu escrevi, e esse espetáculo o Sesc patrocinou, então ele ficou muito bem estruturado, e eu apresentei em praça pública aqui em Sorocaba. Depois eu fiz uma adaptação para bar, né, que eu falei, bar também é cultura, e naquela época os barzinhos estavam numa efervescência, e eu levava o espetáculo para dentro do bar, como se fosse teatro, e as pessoas ficavam estarrecidas, porque Bolero and Roll era um pequeno musical, com a participação do Tom Soares, do Marcos Boi, que são grandes músicos. São Paulo é minha terra natal, uma terra natal que, como uma grande mãe, ela não me larga. Eu passei a vida toda aqui, e voltei para São Paulo, estou morando lá de novo e tal. Mas Sorocaba, onde a minha vida artística, estrutural, política, amorosa, né, casei aqui, tudo foi Sorocaba. Então eu sou sorocabaníssimo. E sou daquele sorocabano que tem saudade quando aperta o final de semana, que eu não posso vir, que eu estou em São Paulo, em muitas atividades, ou política e tal. Eu falei, por esse final de semana eu vou para Sorocaba. Eu sou daquele sorocabano que, quando o carro está entrando aqui na Castelinho, a cena mais patética que todo mundo fala, eu também sinto, que eu vejo as luzinhas da cidade e falo, estou indo em Sorocaba. Eu me lembro, eu tenho uma cena muito gozada. Tem uma vez que choveu em São Paulo, eu cheguei, acho, de um congresso, rapaz, e eu falei, puta, eu preciso ir para Sorocaba. Eu caí numa deprê miserável. Eu falei assim, só Sorocaba me cura. Peguei o carro, velho, e vim para Sorocaba, e desci a Rebouças. Quando cheguei na Rebouças, ali no túnel da Marta, estava travado o túnel. E a gente não conseguia, chovendo em São Paulo. E eu falei, puta, não é para eu ir para Sorocaba. E isso já era quase 10 horas da noite. E eu falei, não vou voltar para trás, não vou. Peguei o carro e vim. Aí teve uma hora que eu destravei, consegui pegar a marginal e vim. Cheguei em Sorocaba, velho, acho que era 1h30 da manhã, ou quase 2 horas. Eu entrei no bar, entrei no Depois, e tava rolando o Marcos Boi, que tinha, acho que, acabado de tocar, sabe? E aí eu pus a porta no bar assim, e o pé no bar, e todo mundo gritou, pô, o Benão, olha quem chegou, o Benão. Cara, naquele dia eu soube o quanto era a minha cidade, que é essa questão da identidade que a gente está falando. Todo mundo, pô, e os caras estavam encerrando, parando de beber, e começou a bebedeira toda de novo, porque eu tinha chegado. Então, os meus grandes amigos, né, Boi, um dos grandes guitarristas, Rolando, sabe? Todo mundo, o Benão, o legal chegou aí e tal. Falei, desce cerveja. Rapaz, eu nunca bebi com tanto gosto. E a minha depressão passou, velho. Eu precisava vir em Sorocaba, entrar no bar e ver os amigos gritar meu nome. E foi a cura. Não há terapia maior do que vir para Sorocaba, para minha santa terrinha. Fui exportado, fui expurgado para São Paulo, estou trabalhando lá. Com muita honra o trabalho que eu faço lá, né? Mas eu estou lá emprestado. Eu volto, minha cidade é aqui.